Posso ocultar isso aqui, né? Boa noite, turma. Tá todo mundo vendo? Boa noite. Boa noite. Sim. Estão vindo. Bem, boa noite, gente. Vamos lá. Eu vou pedir para vocês fecharem os microfones, tá bom? Porque dá muita interferência aqui pra gente. Tudo bem, né, turma? Todo mundo em paz, sem problema de saúde, todo mundo com saúde. Graças a Deus. Douglas, depois da aula, quando a gente sair, eu vou querer conversar com você, viu? Ave Maria, Douglas do céu. Gente, vocês têm que desligar o microfone. Desligaram? Esse semestre a gente vai ter um semestre assim bem apertadinho, né? Eu acho que vocês vão estar cheios de trabalho, super atarefados. Eu espero que vocês dediquem um tempo maior, né? Para que vocês consigam aproveitar o máximo possível. Então, eu vou falar aqui um pouco do nosso conteúdo, que nós vamos ver, né? Mecânica dos solos avançada. Vamos começar aqui por tensões geostáticas, né? Que será a aula de hoje. Capilaridade. E mesmo nessa aula aqui, que seria da terça-feira passada, eu já vou entrar com capilaridade e essa parte aqui de tensões verticais, que é muito fácil, tá? Esse primeiro bloco aqui é bem tranquilão mesmo. Só tem uma coisa, principalmente essa seção aqui 1.3, tensões verticais, devido às cargas aplicadas na superfície, requer um pouco de tempo, porque é só uma questão de treino e entender um princípiozinho lá básico. Depois a gente vem para a seção 1.2, né? Que são deformações devido a carregamentos, no caso aqui são recalques, utilizando a teoria de elasticidade. Aqui a gente continua com recalques, mas calculando os recalques, mas usando o ensaio ediométrico. Por fim, a gente fala sobre teoria do lançamento, que fala um pouco de tempo, em quanto tempo a gente vai ter o problema com recalque, quanto tempo vai levar. Na unidade 3, né, seção lá, unidade 3.1, que já é após a prova, a gente vai ter resistência ao cisalhamento, critérios de resistência e os ensaios para critérios de resistência. Essa matéria aqui ela é um pouquinho trabalhosa, mas não é difícil, não. Principalmente, eu vou pedir que em todas as minhas aulas, de preferência, vocês coloquem a calculadora ou o celular que tem calculadora, né? Porque se nós fizermos aulas fazendo os exercícios juntos, vai ficar muito legal para nós, vai ser bastante produtivo, tá? E por último, a gente tem a parte de obras de terra, que seria estabilidade de taludes, impulsos, muros de arrimo, né? Estruturas de arrimo. E aqui seria mais uma visão mais geral, tá bom? Lembrando que a gente vai ter a primeira avaliação no dia 6/10, e no dia 1/12, a gente tem a segunda avaliação do semestre, tá certo? Bem, agora que eu já falei o programa, a gente vai falar exatamente um boa noite. O que a gente está propondo esse semestre? Nós fizemos muitas reuniões, né? O coordenador, mais o Alfred, que é o diretor acho que ele é o diretor de todo aquele bloco, né? Tem a Rosa, depois é ele, da Antônio Carlos. Bem, e eles propuseram o seguinte, não sei se vocês observaram aqui, vou mostrar aqui, ó, que até o dia 7, tá? Aqui vamos valer, essa é a aula do dia 1º, mas eu pretendo no dia 1º passar um trabalho, aplicar um trabalho sobre tensões geostáticas. Se der, eu já deixo até hoje mesmo esse trabalho para se vocês puderem me entregar até o dia 7 de dezembro, tá, turma? Então, a gente vai fazer eles pediram para nós fazermos bastante avaliações, pequenas avaliações, para ter vocês melhorarem essa interação entre a disciplina e os alunos, tá bom? Bem, aqui eu voltei para mostrar aqui também, ó, seção 1.3,
também tem um outro exercício, tá certo? Quando for, eu vou pedir para alguém deixar entrar, tá? Aqui na seção 2.2 também temos listas de exercício, né? Seção 3.1, outra lista de exercício. Seção 3.2, mais exercícios, tá? Qual é a finalidade, gente? Na realidade, que eu queria conversar com vocês o seguinte. Além desses exercícios que eu vou enviar para vocês, eu gostaria que, assim, terminou uma sessão 1.1, vocês, se puderem, já façam logo a AVA, porque para mim vai agilizar e para vocês também. E sem contar que eu posso dar alguns pontinhos para vocês em cima, embora já seja uma avaliação, à medida que você faz o AVA, você já tem uma pontuação, eu vou dar algum pontinho para dar mais um incentivo para vocês, tá? Mas esse primeiro exercício que eu mostrei para vocês, que vai ser sobre tensões geostáticas, exercício de tensão, que vai ser sobre tensão geostática, que vai ser entregue, olha aqui, moçada, até o dia 7/9, tá? Ele está atrelado a quem? Ao estudo dirigido que vocês têm que fazer e ao desafio de nota máxima. E aí eu chamo a atenção aqui no desafio de nota máxima. Gente, é importantíssimo que vocês façam esse exame. Por quê? Por que é importante? Por 2 motivos. Veja, olha só. Primeiro motivo, você direciona para a faculdade onde você tem mais dificuldade. E eles te dão suporte para isso, para fazer exercícios, enviar para vocês exercícios para vocês melhorarem essa dificuldade de vocês. E segundo, se você tira esse desafio nota máxima, a ideia é já projetar, é uma projeção das provas do ENAD, né? Como se fosse um simulado do ENAD. Então, já ajuda muito, porque se você tira uma nota boa, essa nota boa é boa para quem? Para a faculdade. E a faculdade, ela é feita por vocês. Se vocês forem bem, a gente está bem. Se vocês não forem bem, a gente está mal. Tanto é que a finalidade justa do MEC é o quê? É avaliar a escola através de vocês. E por isso que é importante vocês fazerem esse desafio nota máxima. Eu acho que vocês, a grande maioria, está pelo 6º, 7º semestre, não é mesmo? Alguém pode responder? Sim, é o 8º. Eu ouvi um 8º, um 6º, mas eu acho que é a Ítala que está com problema no microfone, eu não consigo ouvir. Não, acabei de falar com ele. Então é você que está no 6º, é a outra menina que eu não consegui, ó. Sim. Bem, então eu vou pedir para vocês fazerem até o dia 7 de setembro, estudo dirigido e desafio nota máxima, tá certo? E aí, diante esse estudo dirigido, esse desafio nota máxima, vão aqueles 300 pontos que vocês já me entregaram nos exercícios, tá? Eu vou pedir para vocês mandarem para os meus 2 e-mails que estão aqui, ó, no final, os 2 e-mails, de preferência aqui para o e-mail institucional, né? Vou pedir para vocês enviarem para mim. Outra coisa, no ano passado, as pessoas me mandavam só a resposta de qualquer jeito. Querida, se você está falando com a gente não está conseguindo ouvir. Gente, eu preciso que vocês desliguem o microfone, senão eu não consigo. Tem que desligar. Putou. Tá? Bem, o que eu vou pedir para vocês é assim, é aquela coisa que eu falei muito no início, lá da aula de TEC 1, essa questão da postura dos alunos de engenharia, né? Porque no semestre passado eu recebi muito trabalho que era assim, questão número 1, tal resposta. Não pode fazer isso esse semestre, tá? Gente, eu acho que o semestre passado foi um semestre assim, muito turbulento, tanto para nós quanto para vocês, principalmente para vocês, porque eu fico falando e o tempo vai passando, mas vocês que ficam aí do lado ficam meio até sonolentos, não é mesmo? Então, foi um semestre difícil.
Mas eu acho que a tendência toda hoje em dia é mudar um pouco essa coisa de online e começar realmente a entrar na nossa vida. Embora a escola esteja pronta a iniciar a qualquer momento, com todos os protocolos prontos, né, na universidade, na faculdade, né? Mas a gente depende do poder público, né? Dizer que se podemos ou não, né? Então a gente não pode questionar. Então eu estou só pedindo para vocês, por favor, entregarem os exercícios com o comando das questões e a resolução, ok? Feito direitinho, tá? Bem, eu vou pedir para vocês criarem um WhatsApp. Metade da turma daqui é do semestre passado, mas eu vou pedir, tá? Aí, Andréia, você que está me ouvindo bem direitinho, porque o Douglas está escondido. Hoje ele nem sequer falou comigo. Depois do final da aula eu vou conversar com ele. E outra coisa, a gente está pensando em, ao término das aulas, não essa aqui, tá? Porque hoje é uma aula inicial, a gente está começando, né? Então, tem que ir devagar. Mas fazer questionários, tá? Para incentivar o pessoal a participar mais. Está aqui meu telefone, né? O 992-035590 e os meus e-mails, tá? Raimunda.santos, que eu detesto, né? Mas tudo bem, meu nome é Raimunda mesmo, o que eu posso fazer? E o Prof. Jaciara, que vocês já têm. Tá certo? Bem, aqui eu já falei, né? Ao término de cada sessão, né? Deverá ser feito os exercícios do AVA, de preferência, né? Para eu logo já ir verificando se vocês estão participando. Até mesmo eu gostaria que vocês ajudassem, porque uma parte dos professores são muito avaliados em cima do AVA. Então, se vocês fazem isso não só para mim, mas para todas as outras disciplinas das quais vocês estão inscritos, vai ser melhor para nós, para a faculdade toda. Se a gente tem uma visão boa, até se a gente tem uma pontuação alta, a faculdade fica muito bem colocada diante do grupo, e é melhor para nós, tá? Do grupo de faculdade. Bem, e peço para vocês visitarem a biblioteca virtual, tá? Muito dos livros, do material que eu vou usar, principalmente nessa disciplina aqui, tem muita coisa do livro do professor Carlos de Souza Pinto, do Braja Neto, gosto muito do Braja, né? Braja Neto não é só Braja. E, basicamente, são esses dois livros, tá? Tá. O Caputo, Homero Caputo, também eu pego alguma coisa de lá, tá bom? Então, vamos lá, gente. Agora, deixa eu trocar aqui. Aqui. Estão vendo essa tela, Andréia? Tá vendo? Sim. Agora começou, né? Isso, tensões. Exato. Então, hoje a gente vai ver tensões. Só para dar uma ideia, né? Para lembrar, eu não sei como é que vocês estão nessa questão aí de unidade, né? Só lembrando que tensão é força, né? Unidade de força sobre unidade de área, tá? Aqui. A unidade de força é o Newton, área, metro quadrado, centímetro, né? 1 PA, né, equivale a 1 Newton por metro quadrado. 1 Newton por metro quadrado ou 0,1 quilograma força, tá certo? Então, vocês têm que ter isso aqui sempre ideia, tá? Que 1 PA é igual a 1 quilonewton, e a gente usa muito aqui ou o PA ou o KPA. 1 KPA é igual a 1 quilonewton por metro quadrado, que é igual a 100 quilogramas forças por metro quadrado. Bem, o que nós vamos fazer hoje? A ideia era a gente começar pensando em fundação do prédio. Ô, gente, só um minutinho. Alguém tem alguma pergunta? Não, por enquanto está tranquilo. Tá, né? Então, gente, já dá para a gente começar e fazer bem com calma essa parte de tensão, porque ela é muito facinha. Então, vamos estudar hoje o seguinte. Imagine que você quer fazer, você tem um terreno, esse aqui é o seu terreno, essa foto aqui é o seu terreno, e você queira projetar uma casa. Foi eu que projetei essa casa aqui em cima. Ela nem existia, porque eu pensei, bem, imagine que você tem esse pontinho bem aqui, né? Obviamente, o solo pesa muito, né? Solo pesa. Então, em princípio, se você for analisar em termos de tensões é força na área, né? Existe aqui, então, uma tensão nesse ponto. Bem, cidade
distribuição de tensões no solo. As tensões no solo, de maneira simplificada, elas podem ser divididas em duas, geostáticas e induzidas. Geostática que quer dizer o quê? O peso dessa camada aqui de solo. Você vê que daqui para cá você tem um solo, daqui para cá você tem outra camada de solo. Aparentemente, até mesmo só pela cor, que eu não consegui enxergar muito de perto, a gente vê que são duas camadas. E o solo, cada solo, ele tem a sua característica, né? Ele tem o seu peso específico, tem o seu peso específico saturado, tem peso específico seco. Então, cada um solo, esse solo aqui de cima, ele tem o seu peso específico natural, assim como esse. Então, esse pontinho aqui, ele vai estar submetido ao peso dessa camada. Né? Quando você estuda somente o peso dessas camadas, a gente diz tensões geostáticas. São aquelas decorrentes do peso próprio, e tem dois próprios aqui, né? Olha só, gente, eu erro aqui, né? Mas tudo bem. E da água presente em seu interstício. Ó, decorrente do peso próprio do solo, tá? Tira só esse próprio aqui. E da água presente no seu interstício. Aí você fala o quê? Quando você fala em tensão geostáticas, esse pontinho aqui, você vai pegar quanto pesa todo esse solo. Se o solo estiver seco, ou se o solo estiver úmido, você vai calcular qual é a tensão que está aí. Alguém tem uma dúvida? Alguém tem dúvida? Oi, desativar o microfone. Eu pensei que ela quisesse fazer uma dúvida, tirar uma dúvida. Sim, e as tensões induzidas são causadas por elementos externos, podendo ser sobrecarga de trânsito, fundações, etc. Imagine que eu vá construir uma casa, né? Coloquei aqui a casa, não coloquei a fundação, porque não ia ficar legal, tentei. Mas esse mesmo pontinho agora, vejam só, ele vai ter a tensão causada por este solo, mais a tensão causada por essa carga externa. Correto? Bem, nessa primeira fase aqui, né, nessa primeira sessão, nessa aula hoje, nós vamos falar só sobre o que? Tensões geostáticas, que é o peso de toda essa camadinha aqui de solo. Oi. Ah, não, era só um teste. Gente, boa noite, quero falar com o senhor no pé do ouvido. Eu estava conversando aqui então sozinho. Eu pensei que eu estava conversando e você estava conseguindo escutar. O meu computador é novo e eu não estava conseguindo colocar o áudio nele aqui. Não. Mas que bom que agora deu certo aqui. Deu certo. Tudo bom, meu querido? Tudo bem. Tá? Aqui tem a distribuição de tensões. Olha só, imagine aqui, esse elemento, tá? Ele sentindo exatamente o peso das camadas. Concorda comigo que à medida que eu vou aprofundando e que essa camada vai ficando maior, então, olha, aqui é um gráfico de tensão ao longo da profundidade. À medida que eu vou me aprofundando, a minha tensão vai aumentando. Por própria, só minha tensão geostática aqui. Tá? Então, à medida que eu aumento, vem aumentando a minha profundidade, aumentando, que eu vou aprofundando a minha profundidade, o meu bloquinho aqui, né? Eu vou aumentando. Tá bom? Agora, esse solo, eu vou imaginar qual é o efeito, esse elemento do solo, qual é o efeito desta carga. Olha só, para um ponto que está imediatamente abaixo, tá, da superfície aqui, ó, quase a mesma que a da sobrecarga, ela está recebendo direto a tensão. À medida que eu vou me distanciando dessa superfície aqui de contato, as minhas tensões vão diminuindo, tá? Enquanto elas aumentam, as tensões causadas por uma diminuindo, que faz
sentido, à medida que eu tenho a minha sapata, onde eu tenha qualquer tipo de fundação direta, tá? Nesse caso aqui é para fundação direta, tá? As minhas tensões vão diminuindo. De tal forma, se eu for analisar, sim, mas já que fica esse ponto aqui, considerando essa camada de solo, mais essa camada aqui da sobrecarga, mais o peso da sobrecarga. Olha como é que fica. Ela fica, né, esse somatório, né, vai ser um pouco dessa carga, mais essa aqui. De tal maneira que ela vai, ó, ela quase que se mantém constante, né, vai aumentando mais lentamente, tá? Então, aqui tem um resumo do que eu falei, que diz o seguinte: de maneira geral, as tensões geostáticas serão mais elevadas quanto maior for a profundidade do ponto analisado. Faz sentido, ó, gente. Imagine que aqui é a profundidade. Eu venho aumentando a minha profundidade, ó, a minha tensão vai aumentando. Ó. Aqui nesse ponto, a minha tensão vale esse valor aqui, digamos que seja 100 kPa. Se eu pegar aqui no meio, ela vem em torno de 50 kPa, tá? Depois a gente explica aqui, assim, não é bem assim, né? A gente vai explicar como é que funciona. Bem, enquanto as tensões induzidas são aquelas causadas por carregamentos, seja estradas, sejam fundações, né? Elas serão menores quanto maior a distância do ponto analisado ao ponto de aplicação da carga. Ó, aqui eu aplico a minha carga, à medida que eu aprofundo, esse meu gráfico essa minha tensão vem diminuindo, tá? Como podemos ver na figura não abaixo, assim. Bem, e aí tem só um pouquinho de blá 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 aqui, mas é pouquinho mesmo. Olha, as tensões em um ponto no interior do maciço, tá? Elas se desenvolvem no espaço. Jaciara, Oi? desculpa te interromper. Tá falhando muito a gravação. Eu não sei se é só aqui, mas tá falhando muito. Andréia? Achei que seria só comigo, mas então é Tá todo falhando mundo. também para mim. Eu achei que fosse a minha internet, sabe? Ah, então, gente, só um minutinho, eu vou tentar achar outro. Ai, meu Deus, espera aí, que agora eu me perdi aqui. Vou procurar outro microfone aqui, só um minuto. Gente, vamos tentar? Sim, sim. Turma? E aí, que tal? Tá vendo aí a minha tela? Não. Não. Agora tá só a sua voz. Tá só o proseio, o semblante tá fora. Tá, agora vai vir. Peraí. Viram? Tá ok, Não. gente? Não? Não. E agora? Agora foi. Agora sim. Ah, então tá. Vocês querem que eu volte, gente? Tá tudo ok? O microfone melhorou? Agora melhorou. Ah, então tá. Então, o que eu falei? Eu falei o seguinte, só vou avisar. Temos dois tipos de tensões no solo. Quando você tem que analisar um ponto aqui, você analisa todas as camadas para cima. Aí essa análise se chama de análise de tensões geostáticas. Geostáticas é com relação à análise da tensão causada nesse ponto devido a essas duas camadas, tá? A tensão que está existente nesse ponto. Quando eu faço uma construção, que seja fundação, pavimento, qualquer obra em que eu precise dar suporte para o meu subsolo, se eu for analisar esse mesmo ponto, você vai ter o quê? As tensões causadas pelo terreno, tá? E pela construção.
Nesse caso aqui, são as tensões induzidas, que são causadas por elementos externos, tá? Também falei como se dá essa distribuição no solo. Aqui a gente tem, aqui no eixo X, tensões, né? No eixo Y, profundidade. Aqui um elemento, analisando só o fato do peso próprio. A gente pode observar que à medida que eu vou aumentando, as minhas tensões também vão aumentando, ó. Aqui ela tem um certo valor, aqui ela já tem outro, tá observando? Eu vou me aprofundando e a tensão vai aumentando. Atenção que, no caso, esse elemento aqui está sentindo, né? Eu estou baixando esse elemento, fazendo análise nele. Se eu for analisar o efeito nesse elemento somente dessa sobrecarga, somente da sobrecarga, tá? Bem, imediatamente abaixo da sobrecarga, da superfície, né? Você vê uma tensão aqui, um certo valor, e à medida que eu vou me aprofundando, essa tensão, né? A influência dessa construção sobre o ponto, que vai estar se aprofundando, ela vai diminuindo, né? Faz sentido. E essa aqui é a somatória, né? Esse gráfico aqui é a somatória desses dois gráficos. Aí eu parei aqui, ó, de maneira geral, as tensões geostáticas, ou seja, aquelas causadas pelo peso próprio, serão mais elevadas quanto maior for a profundidade do ponto analisado, né? Ao contrário das tensões induzidas, que são aquelas tensões induzidas por cargas externas. À medida em que você se aprofunda, né, as tensões vão, ó, à medida que eu vou me aprofundando, vem aqui, elas se mantêm, mas depois, ó, como elas vão reduzindo. Ok? Bem, essa figura, eu quero falar aqui para vocês o seguinte: quando você analisa, é muito difícil analisar solo, a gente vai ver ao longo do curso que a coisa mais difícil é analisar de solo, né? Geralmente o que ocorre na mecânica dos solos é você pegar um elemento e não trabalhar no tridimensional. A gente costuma, às vezes, fazer algumas simplificações, e uma delas, nessa análise de tensões, é trabalhar com modelos simplificados, tá? Para facilitar. Agora, como é que você vai trabalhar com modelo simplificado e que não representa o que realmente está no solo? Realmente não representa exatamente. Mas uma coisa é verdade. Quantitativamente, é uma simplificação que facilita o raciocínio para a gente, né? Simplifica trabalhar com a análise do solo, das tensões que é aplicada nele, e que tem feito efeito, fica sonórico, né? Fica sonoro. Esqueci a palavra aqui. Mas ela não se afasta muito do fato de você ter feito essa simplificação, tá certo? Bem. E agora a gente vai começar mesmo a falar um pouco das tensões no solo. Vou dar uma lidinha aqui para a gente fundamentar um pouco. Os solos, eles são constituídos de partículas. As forças aplicadas a eles são transmitidas de partícula a partícula, além das que são suportadas pela água dos vazios. Então, quando você faz um carregamento no teu solo, gente, fica imaginando aí, tá? Você faz um carregamento, você põe ali uma carga no seu subsolo, ou mesmo sem carga. Aqui eu estou falando só de tensões geostáticas. Só o peso do solo mesmo, daquelas camadas, o contato é solo entre grão e grão. Esse contato, ele pode ser de grão em grão, como eu vou mostrar aqui, um solo arenoso. Você tem um contato de grão a grão. Então, a tensão que o solo sente é causada por esse contato de grãozinho em grãozinho. Isso é no caso de um solo arenoso. Se você tiver um solo argiloso, aí é diferente. Vocês devem ter visto lá com o professor Leonardo, eu acho que vocês já fizeram, né? Hoje em dia, não sei se vai fazer a mecânica avançada, né? Vocês já fizeram, acredito que todo mundo aqui tenha feito MEC Solos 1, né? Mecânica dos solos, eu acho que já fizeram. Então, vocês lembram que as partículas de argila, né? As partículas de argilas, elas atraem as cargas, as moléculas de água, né? Elas atraem aqui moléculas de água, a água ela fica presa, ela como se ela ficasse presa às partículas. Então, quando um solo é carregado e esse solo é argiloso, uma parte, tá? Uma parte do carregamento é sentida pela água.
E a gente vai ver daqui a 3 aulas que essa água, que no adensamento, essa água ela sai. Ela sai e às vezes você vê, por exemplo, cidades no México, como a Torre de Pisa, né? Você tem esse problema que a gente chama de adensamento. Por quê? Porque a água, essa aguinha aqui, ó, que ela está se ligando ao seu argilo mineral, ela ajuda também a suportar, tá, o peso próprio do solo. Bem, aqui tem uma dedução, né? Aqui é feita uma dedução para a gente poder calcular como é que a gente vai, de onde vem vir umas formulazinhas que vão seguir, vão aparecer agora. Mas vamos dar uma olhada bem rapidinho, tá? Aqui a gente tem essa figura que ela diz o seguinte, tá? São uma série de... Aqui deve ser um solo arenoso, né? Por causa dos formatos, da partícula e tudo. Então, a ideia, ó, a partir daí, até aqui já tem uma simplificação, né? É difícil você passar um plano, né? Um plano aqui. É difícil. Por quê? Porque senão você vai cortar as partículas. Mas imagine que a gente consiga um plano bem aqui, uma área, né? Você tem aqui uma força atuando aqui, ela se decompõe numa tensão normal e uma tangencial. Bem, essa tensão normal vai ser quem? As tensões normais que atuam, tá? Tensão normal que atuam todinhas aqui, eu posso escrever como a tensão normal vai ser a somatória de todas as normais por essa área aqui, ó. Tá vendo essa areazinha pequenininha aqui? Exatamente, é como se você pudesse pegar toda essa decomposição dessa força que está sendo aplicada dessa forma e transformar-se em normal e tangencial. E você vai somar todas essas forças normais, tá? Tá aqui, ó. Tensão é a somatória das normais dividido pela área. Assim como a tensão cisalhante seriam tensão cisalhante seria a somatória das tensões dividida por área. E aí? Bem, olha só. E agora, de posse dessa ideia que tensão é força sobre área, eu vou passando logo para os exercícios. Não vou me perder muito nessa parte introdutória aqui, dos fundamentos, assim, digamos assim, porque quando a gente faz, eu vou explicando para vocês, e à medida que a gente vai fazendo exercício, eu acho que fica melhor para passar para vocês. Eu só vou falar aqui, no caso aqui a gente está analisando tensões geostáticas, ela é caracterizada por quê? Eu vou mostrar isso mais adiante. Olha, superfície horizontal do terreno, então eu vou imaginar que eu tenho uma superfície horizontal. Baixa variação das propriedades do solo ao longo da profundidade, tá? E isso é porque, assim, na realidade, eu falei o que para vocês? Gente, analisar solo é muito difícil. Por quê? Porque o solo, às vezes, a tensão numa direção é uma, na vertical é uma e na horizontal é outra. A permeabilidade, por exemplo, tem certos solos, um exemplo, solo sedimentar. Como é que acontece, né? O solo sedimentar, ele é formado a partir de quê? Dos sedimentos que vão sendo transportados. Então, eles quase que, né, vai se formando aquelas camadas. E a permeabilidade, ela é menor na direção vertical, tá certo? Imagine um plano de plaquinhas. Na vertical, ela permeabilidade vão dar a facilidade com que a água corre, tá? Então, a permeabilidade, ela é menor na vertical e na horizontal, essa permeabilidade ela é maior. Por quê? Porque a direção como o plano foi, as camadas foram sedimentando. Mas isso era só para fazer o quê? Baixa variação das propriedades do solo ao longo da profundidade. Caso existam subcamadas de solo, as mesmas também são horizontais. Se houver água no solo, a mesma encontra-se em condição estática. Bem, e daí, professor? Vamos lá. Tensão geostática vertical. Eu vou calcular com vocês aqui, agora, como é que faz para calcular aquela tensão vertical. Eu vou até mostrar para vocês. Nesse primeiro passo, eu quero calcular qual é a tensão que está aqui nesse ponto. Vocês estão vendo aí o pontinho? Eu vou mostrar como é que calcula essa tensão, tá? Se vocês quiserem deduzir essa fórmula aqui, ela é bem facinha, gente. Eu acho que não sei se no livro de vocês
vocês têm a dedução. Carlos de Souza Pinto, lá tem a dedução, tá? Então, olha só. A tensão vertical em qualquer profundidade é calculada simplesmente considerando o peso de solo acima daquela profundidade. Lembra que eu falei que aquele ponto vai estar submetido a uma tensão? E essa tensão, ela vai ser quem? O peso específico vezes a profundidade, ó. Tensão vertical total em um determinado ponto do solo, Y vai ser igual a quem? Y, que aqui não é Y, desculpa, é sigma, não é sigma, também é peso específico, né? O peso específico, mas eu esqueci o nome desse símbolo aqui. Vezes a profundidade. Não é o gama? É o gama, tá certo? Então vai ser peso específico vezes a profundidade. Como é que a gente vai fazer? Olha cá, gente, por favor, vou pedir a atenção de vocês, tá? Imagine que você é um pontinho bem aqui na interface, nesta interface. Você vai ter, acima desse ponto, você vai ter, olha só, aquilo que eu falei, uma profundidade de quanto? De 3 metros. Então, você tem 3 metros de solo acima de você. E esse solo tem um peso específico de quanto? De 16. A fórmula diz o seguinte, que é o peso específico vezes a profundidade. A profundidade vale 3. E o peso específico vale 16. Vocês estão aí com calculadora? Multipliquem aí. 16 vezes 3. 48 Pascal. 48. Exatamente. Quilo Pascal. Aí está em quilo Pascal. Isso. Tá bom? Olha só. Aqui, ó. Gente, agora eu vou pedir para vocês calcularem nesse segundo ponto aqui. Gente, todo mundo pegou? Se pegaram, não precisa nem falar. Só fiquem quietinhos que eu vou dar um minutinho aí. Se não, manifesta. Não entendi, eu repito. Não entendi. Aí, deixa eu falar com calma. Douglas, olha só. Aqui é um solo, tá? Faltou uns asteriscos. Aqui é a superfície, né? Superfície do teu solo. Daqui para cá tem uma areia fofa. E essa areia fofa, aqui nesse gráfico da lateral, ele está dizendo, olha, tem 3 metros. E eu quero imaginar quanto pesa esses 3 metros de solo acima de mim. Imagina um ponto bem aqui nessa... Tá vendo o cursor? Bem aqui. Segundo a fórmula, olha só. Segundo a fórmula que vocês têm aí, tensão vertical é o peso específico, que é 16, vezes a espessura dessa camada. A espessura é 3. Então, se eu pegar 16 vezes 3, pode ver, vai dar 48. Entendeu aí? Sim. Ok. E aí, ora, se eu quiser calcular o próximo ponto que fica a 5 metros, a gente sempre faz o cálculo, gente. Eu só tenho que ir assim com calma, porque às vezes eu posso sair correndo, tá, gente? Eu falo rápido e eu tenho que ir com calma. Então, olha só, agora vamos analisar a 5 metros. Aqui você tem 2 metros, olha, aqui é 3, aqui é 5. 5 menos 3, 2 metros. Deixa eu chamar a atenção que esse valor aqui negativo não é um número negativo, não é que seja um número negativo. Esse menos significa que eu estou andando no sentido da profundidade do solo, tá? Por isso que esse menos aqui aparece, tá, gente? Então, a diferença de 3 para 5 são 2. Então, você tem 2 metros de pedregulho. Se você quiser analisar um ponto bem aqui na cota 5, porque todas as análises são feitas nas interfaces, tá? Isso é uma questão, porque você não calcula em qualquer ponto. Geralmente a gente calcula na interface, tá? É uma questão até de convenção. Se convencionou nas interfaces. E interfaces são essas linhas aqui, ó. Isso aqui é a interface da areia fofa com pedregulho, e aqui é a interface da areia fofa com a minha superfície aqui, né? O meu ar livre, né? Não sei falar a palavra adequada, meninos. Tá certo? Então, olha só. Aqui, na cota menos 5,
qual é o solo que eu tenho para calcular? Qual é o peso que eu estou sentindo? Qual é a tensão que eu estou sentindo aqui? É o peso causado por todas essas duas camadas, correto? É o peso causado por essas duas camadas. Uma eu já calculei, é 16 vezes 3. Mais 21 vezes 2. Se vocês fizerem, vai dar 90. Fizeram aí? Fiz. Deu 90, né? Deu. Então, olha só. Na interface aqui, que eu tenho do areia fofa por pedregulho, você tem 48 kPa. E na interface aqui do pedregulho, é a soma dessas duas camadas, né? Vai ser a somatória dos gamas I vezes a profundidade. Foi isso que nós fizemos. Pegamos o gama I desse solo, vezes a espessura, né, da areia fofa. 3 metros vezes 16, que é o peso específico. Mais 2 metros vezes 21, dá 90. Gente, os cálculos não estão aí, tá? Eu não coloquei os cálculos porque eu já ia apontando aqui. O nome desse gráfico aqui chama... Um instantinho, gente. Diagrama de tensões, tá? Onde no eixo X eu coloco a tensão vertical, né? E do zero aqui na vertical eu coloco a profundidade, ó. Só estou mostrando isso aqui para vocês, ó. Eu marquei 48 aqui, ou seja, 3 metros de profundidade, eu tenho 48 kPa. Se eu caminhar mais 2 metros, aqui, ó, eu vou atingir a menos 5 metros, ou seja, 5 metros de profundidade, eu vou ter uma tensão atuando nesse ponto, chamada de tensão geostática de 90 kPa. Ok, gente? Então, preste atenção aí. Gente, todo mundo aí acho que tem meu telefone, né? Se vocês quiserem tirar alguma dúvida, quiser escrever aqui no WhatsApp, eu tô com ele do meu lado, tá? É só vocês mandarem. Desculpa. Então, olha só, eu só vou chamar a atenção de uma... Professora, qual que é? 992-03-5590. Se tiver algum problema com o microfone, eu tô aqui com ele na mão. É só me falar que eu deixo aqui aberto, aí eu já leio, tá? Ok, obrigada. Ciara, você já viu o link do grupo? Exatamente. Ah, não vi. Eu mandei para você aí no seu WhatsApp. Pronto, Manda gente, pra eu já tô no grupo, todo mundo pode entrar. Douglas, o link. Douglas, passa o link aí, porque daí qualquer dúvida, eu acho que fica até mais fácil se tiver alguém com dificuldade de... Ó, a Andréia já piscou. Ok, gente, só falando aqui. Nesse cálculo de tensões geostáticas, tem uma coisa escrita aqui, olha, acima do nível d'água. Aqui não tem água, tá? Bem, e se tivesse água? Se tivesse água, a gente tem que levar em consideração a água, tá? E vou dizer uma coisa para vocês. Vou perguntar, quando vocês levam as suas garotas, os seus garotos para a piscina, né, que a gente começa a fazer aquele cafuné, a gente não carrega o namorado na piscina, ou carrega a namorada, enfim, né, tem um empuxo. É engraçado, mas o empuxo, ele atua também no solo. Por mais que o solo esteja espontâneo, a gente não consiga imaginar, mas a água também, esse impulso também atua, tá? Então, em presença do solo, a gente vai ver que há uma atuação da pressão. E aí, quando a gente fala em água, a gente chama de pressão neutra ou poropressão. Tá aqui, ó. Opa. Pressão neutra, que não está por aqui, né? Mas deveria estar. Mas é pressão neutra o nome, ou poropressão. Eu gosto muito de pressão neutra. Se vocês procurarem atualmente, a nova geração agora usa muito poropressão, né?
Então, na minha época, quando eu terminei o mestrado, a gente usava mais pressão neutra, tá? E tanto é que realmente ele já sai espontaneamente, pressão neutra, mas também é poropressão que a gente chama, tá errado. Bem, o que é a pressão neutra? Bom, os vazios do solo são preenchidos por água. Para a situação em que não haja fluxo de água no interior do solo, ou seja, a água encontra-se em condição estática. Você tem lá um lençol freático, tá? Ele não tem movimento nenhum para ter uma outra análise, que seja, não sei se vocês já viram em outra disciplina, quando você tem um fluxo, né, de água, ele te gera uma força de percolação, que dependendo do sentido da força de percolação, ele pode aumentar a sua tensão efetiva, como também pode diminuir, certo? Quer dizer, é o contrário. Ele pode diminuir a sua tensão efetiva, tá, gente? Quando tem uma força de baixo para cima, né? Imagine que o peso que o peso do solo seja uma força como se fosse gravitacional de baixo. Não é nem gravitacional, porque ela atua de qualquer maneira. Estou falando mesmo como uma força que atue de baixo para cima, de cima para baixo. Isso é quando eu não vou entrar, senão eu vou confundir vocês. Por aqui eu não posso confundi-los. Bem, então, só voltando aqui, essa análise é feita quando você tem a água e que não há fluxo. Por que não tem fluxo de água? Porque o fluxo de água interfere nas tensões do solo. A tensão que cada pontinho está tocando em um, tá certo? De tal maneira que a pressão ela vai ser dada pelo peso específico da água, que é esse gama W, vezes a altura da coluna d'água. Se vocês puderem anotar aí, eu agradeço. Poropressão, ou pressão neutra, é o peso específico da água, que é o gama H, vezes a altura da coluna d'água. Ok? Então, olha só, a gente tem duas formas. Tem a tensão vertical, que é o peso específico do solo, vezes uma profundidade, né? Isso aqui é uma espessura, desculpe, né? Isso aqui é uma espessura, esse Z aqui. E pressão neutra é o peso específico vezes uma altura, tá bom? Bem, eu vou pular isso aqui, tá? Mas eu vou continuar melhor. Bem, vou pular, porque eu não poderia entrar nisso ainda. Aqui na frente eu... Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Até 1900, em torno de 1925, a mecânica dos solos, ela tinha um problema. Quando fizeram grandes obras, e uma delas é o Canal do Panamá, a gente teve muita morte lá, teve muito problema com estabilidade de aterro, teve muitos acidentes. E por que a gente teve tantos acidentes? Não só essa grande obra, mas tiveram várias obras, barragens que caíram. Por quê? Porque até 1925, a mecânica dos solos ela era calculada exatamente como se fosse um concreto. E qual a diferença do solo para o concreto? É porque vocês lembram da lei de Hooke? Que tensão, né? Você tem a tensão e tem deformação, e há um crescimento linear. À medida que você aumenta uma deformação, a sua tensão aumenta, né? Aumenta a sua tensão, sua deformação aumenta. Aumenta uma tensão, a deformação aumenta, só que no solo não é assim. O solo depende mesmo do tipo do solo, se o solo está saturado, se o solo não está saturado. Isso interfere muito. Por isso que em 1925, esse engenheiro chamado Carl von Terzaghi é uma pessoa assim, conhecido como o pai da mecânica do solo, ele faz uma proposta, né? Depois de muito estudar, ele diz assim: o solo, quando você vai analisar tensões no solo, você tem que levar em consideração a pressão neutra. Então, ele fala o que a gente chama de... Primeiro, ele vai definir o seguinte: ele vai dizer que a tensão transmitida pelo contato entre as partículas vai ser chamada de tensão efetiva. Olha só, o contato de grão com grão vai ser chamado de tensão efetiva. O tanto que um grão está passando,
você tem ali a sua camada, tanto que um ponto vai tocando no outro e que essas tensões vão sendo transferidas de ponto a ponto, o nome dessa tensão se dá tensão efetiva. O que é uma coisa efetiva? É aquilo que realmente você sente, né? Essa é a ideia da palavra efetivo, né? E aí, também ele denomina aqui a pressão neutra ou poropressão. E aí, ele cria, né, a partir das contestação citadas, Terzag estabelece o princípio das tensões efetivas. E ele diz o seguinte, que a tensão que cada um solo, cada pontinho sente para transferir, né, porque imagine, é um ponto transferindo para outras tensões. Ela pode ser calculada pela tensão total, menos a poropressão, pressão neutra. Então, o que efetivamente um grão sente, a tensão efetiva é a tensão total. E o que é a tensão total, Jaciara? A tensão total, gente, é o peso daquele solo que nós calculamos, daquela camada do exercício anterior. São aquelas tensões ali. É o peso do solo natural. Mas aí você tem que tirar a parcela de água. É aquela história, se você pega uma pessoa dentro da água, ela tem um peso. Fora da água, ela tem outro peso. E o solo, na realidade, ele é seco, mas sempre tem um pouquinho de água ali. E essa água, ela interfere, tá? Então, foi isso que ele fez a consideração. Tensão efetiva é a tensão total menos a poropressão. E hoje é isso que nós vamos ver. O que é tensão efetiva? Certo? Pensando que a tensão efetiva é uma coisa tão importante, gente, tão importante, esse sigma linha, né? Vou mostrar aqui uma coisa, voltar. O sigma linha, a tensão efetiva, ele pode ser representada por sigma e um tracinho, sigma linha, ou um sigma com um tracinho na horizontal. Chama tensão efetiva, tá? E todos os efeitos, olha só, todos os efeitos mensuráveis resultantes de variações de tensão no solo, como compressão, distorção, resistência ao cisalhamento, são devido às variações de tensão efetiva. Gente, vocês não entenderam nada, né? Só vou lembrar aqui uma coisa aqui para vocês. Sabe quando vocês fazem rebaixamento de obras, rebaixamento de nível d'água? Quando você tem ali, quando estavam construindo o metrô, lá em São Paulo, eles tiveram alguns problemas. Quando às vezes eles interferiam, eles rebaixavam o lençol freático, muitas das casas, elas rachavam, fissuras feias, né? E aí foi constatado o que aconteceu lá. Quando a gente descia o lençol freático, o que é que acontece? Quando o lençol estava no nível, essa parcela aqui, se vocês observarem, a pressão neutra ela entra diminuindo, tá certo? Então, se ela está diminuindo, né? E ela aqui, veja só, o nível d'água está com esse U. Mas se eu tiro o nível d'água, o que vai acontecer? Essa parcela aqui pode zerar. E se essa parcela zera, a tensão efetiva pode aumentar. Então, o solo que antes não estava acostumado com uma tensão, de repente ele passa para ter outra tensão. E uma tensão superior. Aí o que acontecia? Havia não um adensamento, mas havia um recalque. Tá? Havia um recalque. A peça descia. E aí, obviamente, ela fissurava. Tá certo? Aqui nessa figura que eu quero falar para vocês é o seguinte, que você tem essas partículas aqui. Se eu aumento as tensões efetivas nela, elas podem se locomover uma em relação à outra. E aí você pode ter o quê? Compressibilidade no seu solo, um adensamento. Tá certo? Vamos pular aqui. Todo mundo com vida? Sim. Sim. Todo mundo entendendo? Sim. Eu vou só voltar aqui e vou dar aqui uma ideia. Aqui o que eu quero mostrar é justamente isso, como as tensões efetivas, elas atuam no solo, né? Se você mexe
nesse instante aqui, em que o solo está com as tensões lá todas equilibradas, mas por um acaso você, digamos, há uma variação do nível d'água, essas tensões que antes eram pequenas, elas podem aumentar e provocar esse deslocamento de uma em relação à outra, e aí você tem deslocamento de partículas e pode ter o que a gente fala? É um adensamento, tá? Também fala aqui, ó, que a resistência de um solo está relacionada diretamente, né, a tensão efetiva, vocês vão ver, tem a ver diretamente com a resistência de um solo. A tensão efetiva é responsável, então, pelo comportamento mecânico do solo, e é só mediante uma análise de tensões efetivas se consegue estudar os fenômenos de resistência e deformação do solo. E é mediante essa análise, tá? Bem, eu acho que agora dá para a gente fazer um exercício. E aí talvez eu consiga passar melhor para vocês. Então vamos lá. A gente tem aqui o perfil de um solo e eu estou pedindo para vocês fazerem a análise das tensões no ponto A, no ponto B, no ponto C, no ponto D. Como eu falei para vocês, essas análises são sempre feitas nas interfaces. É assim que a gente chama, tá? Aqui é a interface do solo, né, com essa camada superficial aqui, né, uma superfície, era essa palavra que eu queria, né. Essa primeira camada aqui é uma camada de areia, ela tem 1,5 metro de profundidade, tem um peso específico em torno de 1,7 tonelada-força por metro cúbico, tá? A segunda, o ponto B, aí aqui eu tenho um ponto B, a 3 metros eu tenho um ponto C, que é uma camada de areia saturada, tem um peso SAT, gama SAT, a gente vai ver, se vocês prestarem atenção, aqui tem um gama T. Eu peguei esse exercício, tá? Mas geralmente a gente usa o gama NAT, né? O gama natural, né? Mas aqui ele chamou de gama NAT. Mas embaixo d'água, gente, pelo amor de Deus, o solo está saturado, todos os poros estão preenchidos com água. Olha aqui o nível d'água. Todo mundo vendo aí? Tá? Então, o gama SAT é da ordem de 2,1 tonelada-força por metro cúbico, com areia saturada. A gente vai fazer a análise aqui no ponto C. A 3,60 metros também vou fazer uma análise no ponto D, que tem um gama sub. Tá? Eu nem vou pedir para vocês fazerem esse gama sub, porque ainda nem dei esse pontinho. Mas, assim, o gama sub, que é submerso, que eu vou falar na ponta, é porque esse exercício eu peguei aleatoriamente, tá? É 1 metro. Vamos considerar aqui, deixa eu ver no ponto D, ele considerou o quê? Ele considerou 1 mesmo. Tá bom. Então, vamos fazer esse cálculo. Como é que a gente vai analisar? Bem, primeiro é o seguinte, a gente vai usar essa fórmula aqui de Terzaghi. Tensão efetiva é a tensão total menos a U. Vocês têm caneta e papel? Vocês não querem pegar para fazermos juntos? Eu estou fazendo aqui. Então, vou dar 1 minuto aí, tá? Volta lá no desenho para mim. Aí, gente, vamos fazer isso, na profundidade. Aqui, ó. Você viu? É 1,5 metro. Eu estou tirando ali os dados do desenho, agora eu vou pegar esse. Falta só o gama saturado aqui. Tá. Pode considerar aqui esse gama sub, tá? Todo mundo pegou o material aí, gente? Porque no final desse exercício, dessa aula, tem, acho que 4 exercícios que eu vou para vocês me entregarem, tá? Eles já estão aqui nessa aula. Tá bom? Então, vamos falar. O que é Carl Terzaghi? Carl Terzaghi é um engenheiro que propôs analisar os solos, né? Como é que acontecem as tensões no solo, levando em consideração quem? Uma tensão efetiva. O que é a tensão efetiva? É a tensão que realmente o solo, cada grãozinho de areia, ou
cada lâmina de argila se toca. Qual é a tensão que tem aí? Tensão é força na área, né? Lembrando. Mas, quando ele fala em tensão efetiva, ele diz o seguinte, que é a tensão total menos a poropressão. Vou voltar aqui só para lembrar vocês, tá? Eu devia ter colocado essa fórmula lá para vocês. Essa fórmula aqui, gente, ó. Tensão efetiva, que cada grãozinho vai sentir, vai ser a tensão total menos a poropressão. Aqui. Tá aqui. Vamos analisar aqui o ponto A. Gente, essa interface é a interface com a superfície. Tem alguma camada em cima desse ponto? Tem alguma coisa aí em cima? Não tem nada. Então, a tensão total, vocês vão sempre pensar total. Imagine que você tem, imagine aqui no ponto A. Deixa eu pegar o ponto A. Como não tem nada em cima dele, tensão total é zero. Não tem nada aí. Poropressão. Não considera a pressão atmosférica, né? Não. Tá em equilíbrio, né? Uhum. Então, não tem. Joia. Aqui é carga mesmo. Aqui o nosso exercício é com carga mesmo, tá? Pensando em carga. E aí, olha só. O que mais eu posso calcular aqui nesse ponto A? Ora, tensão total, não tem nenhuma camada, não tem nada aí em cima, não tem água. Olha onde está o meu NA, está bem aqui, a 1,5 metro do meu solo. Aí você olha aqui no ponto A, eu tenho água aqui? Não. Então, essa letra grega aqui é o Mi, né? Mioni, hein? Em Douglas, é o Mi, né? O Mi Esse é o Mi. É o Mi, né? Tá certo. É o Mi. Esse é o Mi. Tá, é o Mi mesmo. Mi igual a zero. Por que igual a zero, Jacera? Ué, mas o NA tá a 1,5 metro, amiguinho. Então, é zero mesmo. Tensão efetiva. O que é tensão efetiva? Olha a fórmula. Tensão efetiva, o que realmente o ponto A está sentindo é o que? Total, que é zero, tá? Menos zero. Tá aqui, ó. Então, tensão efetiva é zero. Eu só peguei aqui a fórmula, tá, gente? Só para mostrar para vocês. Ok? Vamos aqui para o ponto B. O primeiro item que eu vou analisar é a pressão total. Pressão total é o peso de tudo que eu tenho acima. No ponto B, o que tem acima dele? No ponto B, o meu mouse some de vez em quando. Meu ponto B, eu vou ter o quê? 1,5 metro de uma camada de areia. Olha aí. No ponto B. Ponto B, eu tenho 1,5 metro, correto? De um solo que tem um peso específico 1,7. Olha aqui. Lembra que eu falei que tensão total é a espessura da camada, 1,5 metro, vezes o peso específico. Tá aqui, ó. 1,5 metro vezes 1,7. Tá certo? Dá 2,55. Ok, gente? Fizeram aí? Sim. Poropressão. Poropressão. Gente, imagine você aqui, tem água aqui nesse ponto? Olha, tem água, tem, mas ela está com pressão? Não, ela já está no nível, no NA, né? Já está com NA aqui, então a pressão aqui nesse ponto B, a poropressão ou pressão neutra, ela vai valer zero. Ué, Jacera, mas não tem água aqui? Tem, mas ela não está com pressão. A pressão de água, para você... Vocês já foram da piscina, vocês mergulharam, né? Quando você está bem ali na superfície da água, a pressão ela não te incomoda no ouvido. Mas à medida que você vai se aprofundando na piscina, a pressão no ouvido vai aumentando, né? Você chega à conclusão que, à medida que eu me aprofundo, a pressão aumenta. Ou seja, vai ser quem? Poropressão sempre vai ser o peso específico da água vezes a profundidade dele. No ponto B, qual é a profundidade aqui para o meu nível de água? É zero, eu estou bem em cima do nível da água. Tá vendo aqui o nível da água, gente? Então, no ponto B, a poropressão vai ser quem? Zero. O que é tensão efetiva? Tensão efetiva é a tensão que realmente cada partícula está sentindo. Então, ela é a total, que vale 2,5, menos a poropressão, que vale zero. Quanto dá isso? Então, a tensão que cada pontinho está sentindo vai ser quanto? 2,55 tonelada-força por metro cúbico, porque essa é a unidade. Opa, metro cúbico não, gente, tensão é força na área, tá? Então, é metro quadrado, prestem atenção.
Peso específico é metro cúbico, né? Porque peso específico é peso sobre massa, né? Massa não, desculpa, pelo amor de Deus, volume, né? Peso sobre volume, né? Metro cúbico, tá? No ponto C, vocês conseguem fazer sozinho? Essa areia já está saturada, né? Então, ela já está contando com a água para tirar a pressão? A água ela é calculada à parte. Eu calculo primeiro, por exemplo, no ponto C, eu vou pegar essa areia todinha. Ela está saturada? Tá saturada. Olha aqui, você vai pegar toda essa areia saturada, 2, Por 3. multiplica por 3. Aí eu somo quanto o ponto B. Exatamente. Por quê? Porque lembra que você tem que levar em consideração que você está no ponto C, você tem todas essas camadas aqui. Desculpa, gente. Sim, no ponto C, você tem o peso dessa camada, né? E tem o peso dessa camada aqui, areia saturada. Mas no ponto C, quando você vai calcular, essa camada aqui, o peso, a tensão total, você já calculou. Você já sabe que aqui no ponto B, ela vale 2,55. Então, você repete esse 2,55, mas qual é a espessura dessa camada? Não são 3 metros? São. Vezes o peso específico dela. Olha aqui, 2,1, que é o peso específico dela. Tá? 8,5 de quê? Pressão total. Gente, a tensão total, desculpa, estou confundindo, estou falando errado. Tensão é uma coisa, pressão é outra, tá? Tem uma diferençazinha. A tensão é total, é o peso de tudo. Solo seco, solo saturado, solo com qualquer peso específico. Mas ela tem que incluir quem? Tanto as partículas quanto a água que estão nas partículas. Tá certo? Depois você tira, quando você calcula a poropressão, é como se você tirasse daqui a água. Entendeu? Vocês entenderam? Gente, qualquer coisa, eu tô aqui com o telefone, eu já vi até que a Tamires mandou. Gente, eu gostaria que todo mundo assistisse essa aula, senão vocês vão perder. Muito interessante essa matéria e ela é importante para vocês. Tá? Sim, então vamos lá, no ponto C. No ponto C, tá? Você vai ter quem? Olha só. Para eu calcular aqui, nesse ponto, eu vou ter o peso dessa camada, que eu já calculei aqui, 2,55. Mas Jaciara, eu poderia abrir só para vocês verem. Olha, se eu não quiser pegar esse valor, eu poderia fazer o seguinte. Aqui no ponto C, eu vou calcular quanto pesa esta camada. Quanto pesa essa camada, Jaciara? 1,7 vezes 1,5. 1,7 vezes 1,5 dá 2,55. Viu como a gente já tinha calculado? Está aqui o 2,55. Aí eu vou acrescentar mais o peso dessa camada aqui. É o peso específico dela vezes a espessura da camada, 2,1 vezes 3. 2,1 vezes 3. Somando tudo, dá 8,85. Ok? E a poropressão? Lembra que eu falei que quando a gente cai na piscina, à medida que a gente se aprofunda, vai dando dor no ouvido? Por quê? Como é que se mede a poropressão? Poropressão sempre. A poropressão é o quê? Sempre. Qualquer tensão no solo é o quê? Você, quando quiser saber qual é a tensão, você vai pegar o quê? Vai pegar a espessura vezes o peso específico. Na água é a mesma coisa. Qual é a espessura de camada d'água? Olha só, do ponto C até o NA, você tem 3 metros de coluna d'água, vezes o peso específico da água, que nessa unidade é 3. Né? É 1 tonelada força por metro cúbico. Tá certo? 1 vezes 3. 3 é a espessura e 1 é o peso específico. Dá 3. A fórmula de tensão efetiva nessa camada C, ela vai quem? É a tensão total, que é essa aqui, menos a poropressão, que é 3.
dá 5,85. Ok? Sim. Ô, Jaciara, deixa eu te fazer uma pergunta. Aí no ponto D, por que que a gente usou 2 vezes 3,6 e não uma vez 3,6? Já que o peso específico que está dado ali é igual a 1. É porque, na realidade, esse peso específico aqui é o gama sub. O que é o gama? Picou, não te ouvi. Não Eu vou só ouvi até você falar é o gama sub. falar assim. Aqui vai ser, entenda aqui como um dor. Não Nem estou te ouvindo. assim Não eu tô, explico. Se eu for explicar. Não. Gente, não só tô. a André que tá com problema, tá todo mundo. Eu também tô ouvindo. Aqui também tá dando problema. Oi. Tá dando problema. Tá cortando a sua voz. Aqui tá. A voz. Para mim também aqui tá falhando também. Tem base, justo agora? Turma, estão ouvindo? Sim.